A paz do Senhor a todos. Hoje eu venho dividir com vocês mais uma palavra que Deus colocou no meu coração, mais uma ministração maravilhosa. E para começar, nós vamos ler o texto de Gálatas 4, de 4 a 7. Diz assim: Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Paizinho. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Essa palavra aqui é muito tremenda, né? A Bíblia diz que, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a essa terra, nascido de mulher, nascido sob a lei daquela época, do país, para resgatar os que estavam debaixo da lei. É muito interessante porque muitas vezes nós andamos tão preocupados, né? O que fazer, o que a lei diz, o que a lei diz, o que a lei diz, e nós temos mesmo que obedecer a lei, porque obedecer a lei é obedecer a Deus. Mas a gente se esquece de obedecer a Deus. E muitas vezes a gente busca tanto a lei e esquece que Deus é o Senhor da lei. Mas o ponto principal agora é que ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de nós recebermos a adoção de filhos. Porque somos filhos, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és feito herdeiro por Deus. Deus, ele gerou a minha vida e a sua vida muito antes do ventre da nossa mãe. Ele, quando planejou a Priscila, ele certamente sabia onde a Priscila ia nascer. Eu não sou fruto do acaso. Eu não nasci numa família qualquer, eu não nasci no país qualquer. Deus sabia a família que eu ia nascer, da mãe que eu ia nascer, no lugar, na cidade, na casa. Ele planejou tudo. Sabe por quê? Porque ele tem o controle da vida. E onde eu quero chegar com isso? Nós, muitas vezes, nascemos e crescemos conformados por onde nós nascemos ou vivemos, ou muitas vezes até inconformados, porque eu tive que nascer dessa mãe ou nessa família. É muito fácil quando a gente tem uma família que nos ama, que nos acolhe, que cuida bem da gente, como eu tive. Mas eu conheço muita gente que não tem um referencial bom de família. E aí se pergunta, né? Mas por que eu tive que nascer assim? Dessa mãe, desse pai, nesse lugar, nessas condições? Queridos, não importa a condição que você nasceu, não importa se sua mãe te deu, se sua mãe não te quis, ou se até ela quis e você de repente teve uma vida difícil, muito dura, ou seu pai e sua mãe são ou foram cruéis com você. Sabe por que não importa? Porque Deus tem um propósito. E Deus, ele quer nos levar além de tudo isso. Deus, ele nos escolheu para sermos filhos. Mas olha que interessante, Jesus veio para que nós fôssemos resgatados, tá aqui, da lei. Resgatar os que estavam debaixo da lei. Por quê? Porque Jesus, ele não veio para anular a lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Mas agora a lei também é Jesus. E olha que coisa interessante. Se eu não aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vivo debaixo da lei. De que lei? Ele não está falando a lei do país. São leis espirituais. Se a gente decide por Jesus, a gente passa a ser filho. Porque Jesus é o Filho unigênito, primogênito, perfeito. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, era um só. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Não basta a gente conhecer, a gente saber que existe Deus, existe Jesus. Não basta a gente saber que Ele é todo poderoso, que Ele mora lá no céu. Ele quer fazer parte da minha e da sua vida. Ele quer que nós sejamos resgatados da lei de escravidão, do império das trevas, da lei que está sobre o mundo espiritual de trevas. A Bíblia diz que Deus nos resgatou do mundo de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Mas para existir esse transporte, é necessário renúncia, é necessário aceitar Jesus. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu creio em Deus. Ok, eu também sempre creio em Deus, mas não é o suficiente. Sabe por quê? Porque Deus não te quer como escravo, Deus te quer como filho. Eu vi uma ministração esses dias da pastora Tânia Tereza, ela dizia exatamente isso, que ela tem 2 empregados na casa dela e ela tem 2 filhos. O empregado, para subir a escada, ele pergunta, Dona Tânia, posso subir? Os filhos sobem a escada, sem perguntar, porque o filho tem intimidade. O filho, ele tem livre acesso. O escravo não, o empregado não. Quando Deus nos coloca na condição de filho, é porque Ele quer nos dar muito além do que um servo tem. Um servo, ele pode até desfrutar daquilo que o Senhor coloca na mesa. Um empregado, um ajudante do lar, vamos trazer para a nossa realidade, um ajudante do lar. Pelo menos o que eu como, ela come. Ela é amada por mim. Se eu tiver que fazer uma sobremesa, eu vou falar, olha, Dona Maria, a senhora quer comer uma sobremesa? Dona Maria, a senhora abre a geladeira, a senhora come o que a senhora quiser, porque eu dou essa liberdade para ela. Mas ela não tem direito à minha herança, porque ela não é minha filha. Ela é minha ajudadora, ela é minha auxiliadora do lar. Agora, se eu vivo na condição de servo, eu não tenho direito à herança. Jesus, ele quer te tirar da condição de servo porque ele quer te fazer filho. Filho de Deus por herança. A Bíblia diz que Deus nos escolheu. Ele nos escolheu. É muito interessante, eu vou ler Salmos 2 para vocês verem. Salmos 2,7 diz que Deus nos gerou, né, antes do ventre da nossa mãe. Eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem melhor isso. Salmos 2, 7. Vai abrindo aí comigo, que minha Bíblia é novinha. Essa daqui tá grudadinha. 7 a 8. 2 do 7 a 8. Salmo 2 do 7 a 8 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui está falando de reino, de reino espiritual. Ele não está dizendo do nascimento de uma barriga de uma mulher. Ele está dizendo, hoje eu te gerei. Hoje, quando você me escolheu, eu vou te gerar como filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua propriedade. Só pode ter herança quem é filho. Por acaso o seu avô tem sua herança? Por acaso o seu primo tem a sua herança? A sua herança você dá para seus filhos. Deus, ele quer que nós entendamos isso, que nós nascemos para sermos filhos e não servos. Servir a Deus é outra história. Mas você não é servo, você é filho. Filho de Deus. Por herança de Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele deixou de ser o unigênito, o único, para ser o primogênito de muitos. Para ser o primeiro. Ele não é mais o unigênito filho de Deus. Ele desceu do céu, do trono da sua glória. Veio, nasceu de mulher. Na barriga de uma mulher, ele se fez carne. Para que eu e você pudéssemos entender a plenitude do amor de Deus.
Quem é a mãe que daria um filho para morrer na cruz pelo pecado dos outros? Deus fez isso. O único filho, Jesus, unigênito de Deus. E aí quando ele morre naquela cruz, ele 3 dias depois ressuscita. E aí Deus diz que ele já não é mais unigênito, mas ele é o primogênito de muitos. Ele é o primeiro. Eu e você somos co-herdeiros de Cristo. Jesus tem a herança de Deus e nós a herança também. Nós somos co-herdeiros, a Bíblia diz. O céu é a nossa herança. Mas para que você tenha o céu, você precisa ter intimidade, você precisa ter Jesus na sua vida. Às vezes as pessoas falam para mim, eu escuto muito isso, Pri, mas eu conheço Deus. Não, eu creio em Deus. Crer em Deus não é suficiente. Crer em Jesus não é suficiente, até o demônio crê. Qualquer um crê. Tem os ateus, ok? Que não crê. Mas não crê até quando? Até quando Deus permitir. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho. Toda língua é toda língua, até dos ateus. Mas Deus, ele não quer que você viva nessa condição de crente. Ele quer que você se torne filho. E aí quando você se torna filho, você possa ter intimidade. E quando eu tenho intimidade com Deus, eu escuto a voz de Deus. E aí eu e ele passamos a ser um. Porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de mim. E quando eu falo, Senhor, eu preciso, o Senhor fala, filho, é aqui. Ou então, filho, eu não vou te dar porque isso você acha que precisa, mas você não precisa. E aí você vai se alinhando com Deus. Porque você passa a ter intimidade. Eu não chego na casa das pessoas e abro a geladeira das pessoas. A não ser que alguém me dê liberdade para isso. Priscila, pode abrir a geladeira. Priscila, deita aqui na minha cama e descansa. Eu nunca vou chegar na cama de alguém e deitar numa cama. Mas o meu filho, ele abre a minha geladeira e ele deita na minha cama. O meu filho deita no meu colo. Eu cuido de crianças lá na igreja, faço parte do ministério infantil. E muitas crianças chegam e falam, tia, eu queria um abraço, e vem me dar um abraço. E você faz um carinho, dá um beijo. Aquele sorriso lindo daquela criança. Mas quando termina o culto, ela vai para a casa dela porque ela não é minha. O meu filho vem para minha casa, que é o lugar de intimidade. Deus, ele quer nos levar a um lugar de intimidade, sabe por quê? Porque nós somos guerreiros. Deus nos fez filhos, mas nós somos também soldados de Cristo para proclamar o reino de Deus nessa terra. Essa terra não existe por acaso, nós não somos frutos do acaso. Deus te escolheu desse jeito mesmo que você é, do jeitinho que você está. A Bíblia diz, vinde a mim como está. É como está. Você não precisa parar de fumar, de beber, sei lá, de fazer o que você faz para ir até Jesus. Vá até Jesus. Se torna filho. Ele vai trabalhar no seu coração. E o temor do Senhor vai começar a surgir, porque quando a gente tem intimidade, a gente começa a criar um temor. Deus coloca em nós o temor. E conforme eu tenho relacionamento com Deus, eu menos quero magoar a Deus. E eu vou me afastando de tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas não se engane achando que você vai largar para depois ir para Jesus. Vá para Jesus do jeito que você está. Se você teve seus sonhos frustrados, se alguém te traiu, não importa nada disso, vá para Jesus. Ele é o bálsamo consolador. É Ele quem vai curar o seu coração e vai mudar a sua história. Queridos, Jesus muda história. Deus muda histórias. Através do Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos conforta, que nos instrui no caminho de Deus. Tem uma passagem que eu amo, assim, e Deus tem feito eu refletir tanto sobre ela há mais de uma semana. Quando aconteceu algo tão especial comigo, quando eu entendi que eu sou filha, eu sou
amada por Deus. Eu sempre soube que eu sou filha. E graças a Deus eu tenho esse privilégio de entender isso de Deus, de que eu sou filha. Mas tem hora que até o filho se sente um pouco triste. E Deus vai lá e faz o quê? Te presenteia. Para te dizer, filha, você é especial, você é importante para mim, eu me preocupo com você. Eu vou contar rapidamente, eu vou ainda testemunhar isso na minha igreja, mas eu tenho um desejo no meu coração há muito tempo, que é servir em determinado evento da minha igreja. E eu nunca tinha sentido que era o momento, por questões pessoais. E eu falei para Deus, Senhor, se essa for a hora, então prepara um lugar para mim. E a vaga surgiu para eu servir nessa programação da minha igreja. Eu não vou abrir muito agora, mas depois eu vou contar direito esse testemunho, depois que tudo acontecer. E aí houve uma situação na minha família em que eu não ia mais poder trabalhar nesse evento, nessa programação. Eu fiquei muito triste, eu chorei muito, porque eu falei, Senhor, basicamente eu tenho que participar de 3 reuniões para que é a preparação para esse momento, né, nesse serviço às outras pessoas, e eu estava muito triste porque eu falei, meu Deus, agora se eu faltar nessa reunião, como eu vou fazer? Surgiu uma viagem, meu esposo quis viajar sabendo que eu tinha esse compromisso. E aí eu falei assim, tá bom, eu vou viajar. Depois de muito chorar, depois de conversar com a líder dessa reunião, esse encontro, e ela disse, honra teu marido. Eu muito contrariada, queridos. Eu falei pro meu esposo, eu vou viajar e eu vou abrir mão dessa reunião. Mas eu não estou abrindo mão de uma reunião, eu estou abrindo mão de servir neste momento, porque eu preciso ir nas 3 reuniões. Então não ir em uma reunião implicava em não trabalhar mais naquele evento. E o meu coração estava duro. E eu falei, eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer. E se eu honrar meu marido e honrar Deus, eu vou honrar a Deus. E eu acatei a decisão do meu esposo. Mas o meu coração estava muito amargurado. Eu falei, eu vou pesquisar tudo. Tomara que eu não ache nada. Esse era meu pensamento. E enquanto eu fazia isso, parecia um peso dentro de mim. E eu falei, meu Deus, como que obediência faz isso? Eu estou obedecendo, estou tão amargurada. E no dia seguinte eu acordei para arrumar a mala, com uma fúria dentro do meu coração, indignada, essa é a palavra, não era uma fúria, era uma indignação, que eu falei, Senhor, como pode, eu quero só te servir. E aí vem essa situação de que eu não vou poder ir nessa reunião. E aí Deus falou assim comigo, queridos, eu falei isso em pensamento para Deus. Deus conhece o coração, a Bíblia diz que Deus esquadrinha o nosso coração. Quando eu falei isso para Deus, o Senhor falou assim no meu coração, eu vejo o teu coração. Faça o seu melhor. Eu não estava fazendo o meu melhor. Eu estava fazendo por obrigação. Naquela hora eu desabei a chorar. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque como eu sou falha, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer com prazer essas malas. E eu vou fazer dessa viagem a melhor viagem das nossas vidas. Porque isso é te honrar. Não é fazer de qualquer jeito como eu estava pensando em fazer. Se eu tenho que nessa viagem abrir mão desse encontro, desse momento que eu sempre desejei participar, eu vou fazer. Mas eu vou fazer com o meu coração feliz, eu vou fazer o meu melhor. Em nome de Jesus, porque é para o Senhor. Me perdoa, Deus. Porque o meu coração estava um coração de servo e não de filho. Eu ia só servir o meu esposo. Mas eu não estava honrando a Deus com alegria. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Aparentemente tudo bem, mas o nosso coração tão turbulento, uma tempestade no nosso interior. Amados, quando eu fiz essa oração, foi de uma sinceridade tão grande na minha alma, que Deus me levou a Josué. Aí eu vou ler para você, que é o ponto chave dessa mensagem.
Josué 10, de 12 a 13, diz assim: O Senhor perturbou-os diante de Israel. Aqui era uma guerra, aqui era uma cidade chamada Gibeon, que havia sido sitiada e por 5 reis. E aí Josué tinha subido de Gilgal, que era onde ele estava, e ele tinha que conquistar essa terra de Gibeon. E aí olha só o que aconteceu, no meio da guerra, da luta, a peleja era muito intensa naquele dia. Eu vou ler assim, vou ler para vocês entenderem. Josué 10, do 7 até o 13, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então subiu Josué de Gilgal, ele e todos os homens de guerra com ele, e todos os valentes. Para servir a Deus tem que ser valente, querido. Disse o Senhor a Josué: não os temas, eu os entregarei nas tuas mãos. É Deus quem faz, não somos nós. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor perturbou-os diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. Os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, derrotando-os até Zeque e Maquedá. Ora, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram. Foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os dos filhos de Israel, do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Nós servimos a um Deus que fez o sol parar, a lua parar, em favor de um filho que clamou. Quando Deus viu a sinceridade do meu coração, quando eu reconheci que eu não podia fazer as coisas só para servir, mas eu tinha que fazer as coisas com um coração alegre, com um coração de filho. Sabe o que Deus fez, querido, por mim? 30 minutos depois da minha oração, depois de Deus me levar essa palavra maravilhosa, eu recebi um recado no grupo desse encontro, desse evento, que dizia assim: a data da nossa reunião não será mais neste domingo. Tivemos que mudar para os próximos 2. Sabe o que significa para mim? Que Deus se importa comigo. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas o que eu quero que você entenda, como eu entendi, é que nós somos filhos e Deus se importa com o nosso coração. Porque Deus sabia que o meu coração estava triste por não poder participar desse encontro. Mas quando eu coloquei meu coração diante de Deus, e a intenção do meu coração se alinhou com a vontade de Deus, Deus fez o sol parar, Deus fez a lua se deter, e disse: filha, eu ouvi a tua oração, e agora não vai ter mais essa reunião, nesse domingo você pode viajar, porque eu ainda vou te abençoar, vou te dar de presente uma viagem, e eu vou mudar essa reunião para os 2 próximos domingos que você vai estar aí. E você vai poder participar e vai poder lá me servir, aleluia. Mas sabe por que eu ouvi a voz de Deus? Porque todos os dias eu falo: Senhor, inclina os meus ouvidos à tua voz. Senhor, me faz sensível à voz do teu Espírito Santo e me dá um coração ensinável. A gente tem que ter um coração ensinável. Não adianta a gente ouvir e jogar fora, porque não surte efeito no nosso coração. Eu poderia ter ignorado Deus naquela hora em que Deus falou: filha, olha o teu coração. Ah, Senhor, eu poderia ter ignorado. E hoje eu estaria aqui triste. Mas hoje eu glorifico a Deus, porque Deus se importa comigo. E além de ter ganhado uma viagem de presente de Deus, um momento de desfrute com a minha família, Deus ainda permitiu que eu pudesse participar desse evento, desse encontro tão especial, onde eu quero ir com o meu coração
de servo. Mas como eu vou servir se eu não entendo que o meu coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus, querido? Deus chamou para ser filho. E filho desfruta da herança. Filho tem intimidade. Filho escuta a voz do Pai. Filho obedece à voz do Pai. E se você não tem obedecido à voz do Pai, eu te convido a obedecer nessa hora. Em falar: Senhor, me perdoa porque eu não tenho te ouvido, eu não tenho te obedecido. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus que habita em nós. No dia de Pentecostes, em que Jesus ascendeu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo para que nós estivéssemos alinhados com a vontade do Pai. Onde você está, querido? Qual é a sua condição, de servo ou de filho? Se você é servo, eu te convido a ser filho. E se você é filho, que você seja um filho com excelência. Porque eu tenho aprendido que nós precisamos ser filhos com excelência. Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. E o nosso melhor não é de aparência. O nosso melhor é no nosso coração. É na intenção do nosso coração. Porque Deus vai olhar o seu coração, o meu coração. João 15,15 diz assim, ó. Vamos ler lá João 15,15. É o último versículo que eu anotei para dividir com vocês. Jesus estava dizendo aqui: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai. Jesus falando isso. Nós somos amigos de Jesus. Pois tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, disse Jesus, mas fui eu, Jesus falando, que vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Nós não somos servos, nós somos filhos, somos amigos de Jesus, amigos de Deus, filhos de Deus. Ele nos designou para que nós pudéssemos dar frutos, e frutos que permaneçam. Qual é o fruto que permanece? É o fruto de bondade, de mansidão, de amor, é a salvação. Esses são os frutos que vão permanecer. A fim de que tudo, a Bíblia diz aqui, ó, Jesus disse isso, não foi um apóstolo, foi o registro de Jesus em João. A fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. A gente só pode receber de Deus se nós formos filhos. E para ser filho eu preciso reconhecer Jesus. E quando eu reconheço Jesus, eu começo a conhecer Deus. E aí quando eu começo a conhecer Deus, eu passo a ter intimidade. E quando eu tenho intimidade com Deus, eu entendo a voz de Deus, eu entendo a vontade de Deus. E eu começo a frutificar. E os frutos permanecem. E tudo que eu peço a Deus, Deus faz. Não porque eu mereço, mas é pela graça de Jesus. Graça é favor imerecido. Imerecido, já nem sei. É um favor que a gente não merece. Emerecido, favor emerecido. Não merece. Mas é de graça. É pela graça de Jesus. Então eu te convido nessa hora a sair da sua condição de servo para se tornar filho. Através de Jesus isso é possível. É só através de Jesus. E se você é filho, seja um filho com excelência. Que Deus nos conduza a sermos filhos e filhos com excelência. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.